Meu caro presidente Café, às suas horas aqui estamos, o Max Roberto e eu. Pois é, nós estamos aqui no aguardo da sua presença para fazer a abertura da nossa reunião. Nós que estamos tão preocupados, tão atentos com os acontecimentos dos últimos dias, a antevisão que o presidente teve em lançar o segundo manifesto dos mineiros foi brilhante, foi uma antevisão mesmo nesse cenário que nós nos encontramos, e tenho certeza, presidente, que nós todos gostaríamos de ouvir as suas ponderações iniciais até sobre esse estado em que estamos, a posição das Seminas, os próximos passos. Nós temos que estar juntos com um diálogo coeso para que a gente possa fazer uma influência positiva nesse momento de turbulências. Então, isso mesmo, tenho a honra de passar a palavra. Meu caro presidente João Café, meus caríssimos pares e caríssimas, tanto senhoras e senhores aqui presentes, caro amigo Marcos Brafman, que é o nosso vice-presidente coordenador dos conselhos sempre presentes, declino apenas o nome dele, porque só vejo aqui amigos e amigas de primeira hora nas difíceis demandas a cargo das Seminas, e não são difíceis por causa das Seminas, são difíceis pelo momento que vive o Brasil. A título de abertura, e quando o presidente João Café e eu falávamos sobre esta reunião, o quadro era até ligeiramente diferente. Procurarei não tomar mais de 3 minutos de vocês, mas há alguns pontos, eu diria 3 ou 4, que efetivamente necessitam ficar claros sobre o momento brasileiro. O momento brasileiro é crítico, mas, felizmente, ele é crítico apenas por discursos equivocados, apenas por discursos erráticos. O Brasil é muito forte, o Brasil tem jeito, o Brasil tem um brasileiro e uma brasileira saudáveis, ávidos de brasilidade. O Brasil tem uma economia pujante. As carências que o Brasil tem não nasceram nos últimos 2 anos. As deficiências que o Brasil tem não foram todas elas criadas por mandatários, por agentes públicos. As deficiências que o Brasil tem e que são nossas não serão resolvidas apenas por determinado ocupante deste ou daquele poder. O nosso manifesto dos mineiros, segundo, porque nos espelhamos na grandiosidade do primeiro de 23 de outubro de 1943, que foi a primeira bomba civicamente lançada contra a ditadura Vargas, e foi a partir do Manifesto dos Mineiros que aquela ditadura foi desfeita, copiando, portanto, de grandes mineiros, por mais de 6 meses, este é o registro relevante, a Seminas, o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, a Academia Mineira de Letras Jurídicas e instituições outras várias, a Universidade Federal de Minas Gerais, sobretudo a nossa vetusta Casa de Afonso Pena, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, a Academia de Letras de Mariana, enfim, várias instituições foram ouvidas. O segundo manifesto dos mineiros, do qual tive a honra de ser o redator, do qual tive a honra de ser o primeiro soldado, aquele que teve a ousadia de dar o primeiro tiro, ele é uma construção de muitas mãos. Lá tem o dedo do doutor João Café, quando, há 60 dias atrás, lendo a primeira minuta, quando dizíamos o brasileiro necessita ser feliz, João Café nos chamou a atenção em reunião coletiva. Dentre os aqui da sala, presente à reunião, estava a Luciana Ateniense. Ele disse, não, é preciso colocar que o brasileiro precisa ser
mais feliz. Quando chamávamos a atenção para uma reforma da educação, Aguinaldo Diniz chamou, coloque um parêntese, só a educação transforma as pessoas. Lá está, só a educação transforma as pessoas. Quando levantamos o tema perigosíssimo, delicadíssimo, de uma nova Constituição para o Brasil, discípulo que sou do professor Modesto Carvalhosa, vários, dezenas, João Batista dos Mares Dias, Sandra Starling, colegas nossos do Instituto Histórico, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, chamaram a atenção. Este é um tema perigoso. Na minha casa, Gustavo Henrique de Souza e Silva, não entra nessa não, que é perigoso. Eu disse, a pregação tem que começar agora. Então, lá está acrescida a frase, o tema é delicado. A semente, todavia, tem que ser plantada. Por quê? Paro agora com os parênteses e vou às raízes do nosso Manifesto dos Mineiros. Posso trazer fatos vários, vou apenas exemplificar com aqueles mais evidentes. O presidente, na armação de um 7 de setembro, todo seu, lançou uma confusão rimando fuzil com feijão. É impossível. Em seguida, desafiou o ministro e deu nome. Ao cabo e já lançado o manifesto, disse ele que não respeitará ordem da Corte Constitucional. Senhoras e senhores, para mudar as instituições, a primeira das regras é respeitá-la. Fora disso, é anarquia. O manifesto não propõe anarquia, propõe uma revolução a partir das ideias. Mas não é só o poder executivo que merece ser chamado a atenção, como bem o faz o Manifesto dos Mineiros. O Poder Judiciário, por sua Suprema Corte, há 3 anos passados, trocou o financiamento privado de campanha, abandonando o mundo empresário para roubar de um orçamento que não tem dinheiro para pagar precatórios, portanto, para honrar a sua dívida, que não tem dinheiro para a educação, que não tem dinheiro para o transporte, o metrô de Belo Horizonte, que não tem dinheiro para a saúde, que não tem dinheiro para as famílias. Veja o número de mortos-vivos que hoje moram nas ruas de Belo Horizonte para ficar por aqui. Mas o Supremo Tribunal Federal foi determinante na criação do que se chama financiamento público de campanha, dando 6 bilhões de dinheiro, 5 ou 7, o número é o que menos interessa, para 37 partidos fazer campanhas para vereador e para deputado e para senador. Portanto, o Poder Judiciário errou lá atrás. O autor desta ação foi a Ordem dos Advogados do Brasil, que sapateou sobre sua rica história. Não é só. Além do financiamento público de campanha, com a mesma Constituição à mão, o Supremo Tribunal Federal disse constitucional prisão em segunda instância. Em segundo, 1 ano depois, sobre o mesmo processo ou sobre o mesmo conjunto de processos, disse: é constitucional não prender em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal, que merece ser respeitado, que há de ser respeitado, errou nestas 2 vezes extraordinariamente e motivou as faixas que se viu na rua. Se critiquei o poder executivo, se critiquei o poder judiciário, vamos ao poder legislativo. Povo ou centrão? O centrão em Brasília
e é ele que manda no Congresso Nacional, é como elefante de circo, que vota como lhe convém, na certeza que tem de que receberá na boca um naco de rapadura ou coisa semelhante. Portanto, e com Centrão, não se tem poder legislativo no qual se possa acreditar. Portanto, o Manifesto dos Mineiros, institucionalmente, serenamente, civicamente, republicanamente, mas principalmente democraticamente, quer corrigir essas excrescências. Daí que ele demonstra a indispensabilidade da reforma do Estado, reforma continente, dentro de cuja reforma continente há reformas de conteúdo, a político-eleitoral, não esse batom que estão passando lá em Brasília. A reforma administrativa, o Estado brasileiro padece de obesidade e de obesidade mórbida. O Estado brasileiro não cabe no seu orçamento e não cabe por causa dos privilégios. Portanto, o Manifesto dos Mineiros é contra privilégios. Todos os cidadãos são, perante a lei e perante o Estado, cidadãos comuns. O que é que se faz no Brasil desde sempre? Aqueles que ocupam postos em chefe criam a lei. Com a lei se cria o privilégio e, em seguida, invoca-se o princípio jurídico da legalidade. Isto é de previsão legal. Claro, fizeram a lei pro domo suo, se autoprivilegiaram. Criou-se no Brasil uma casta, para cuja casta a vacina foi suficiente, porque os privilégios lhe garantem a vida, ainda que como ave de rapina em cima daqueles que morreram. E o cidadão comum? A ele, privilégio zero. Portanto, a lei não pode gerar privilégio. Direito adquirido e privilégio não são sinônimos do ponto de vista da essência jurídica da sua concepção. Então, reforma político-eleitoral, reforma administrativa, reforma educacional, reforma do sistema de segurança, reforma econômica, na verdade, senhoras e senhores, reforma de nós mesmos. É preciso reformar o modo de viver. A solução para os problemas do Brasil, quem a tem, somos nós, os brasileiros. Por uma razão, poucas nações do mundo viveram todas as experiências de governo e de mandonismo como o Brasil viveu. O Brasil Império deu lugar, o Brasil Colônia deu lugar ao Brasil Império. O Brasil Império deu lugar ao Brasil República, a velha e a nova. Depois enfrentamos ditaduras várias, mais de uma. Depois, nós vivemos, ainda que em voo de pássaro, a experiência do parlamentarismo. Portanto, nós temos toda a matéria-prima necessária para construir um Brasil de verdade. E aí, de novo, repito, sou discípulo do modelo de Constituição que Modesto Cavalhosa prega, uma Constituição que derruba os privilégios e transforma o Brasil num país de oportunidades. É esta a essência do segundo Manifesto dos Mineiros, que foi e tem sido copiado para a alegria de nós mineiros. Mas, para terminar, quero registrar uma coincidência interessante. Por causa de fatos vários, todos conhecidos, ficou parecendo que o nosso manifesto era manifesto resposta a um também manifesto da FIENG,
subscrito por um amigo de nossa casa, o presidente Roscoe, que é preciso que fique bem claro. Houve manifesto de agronegócio, houve manifesto de ex-ministros da Justiça, todos, de ex-ministros, todos vivos, de ex-ministros do Supremo Tribunal, todos vivos. Houve manifesto da Fiesp, que mais famoso ficou porque não saiu. Houve manifesto da Febraban, com uma jogada interessante, padrão Exército de Brancaleone, com o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, ameaçando sair da Febraban. Houve em Belo Horizonte o manifesto da FIENG. Todos eles, cada um a seu título, dizem a mesma coisa. Querem, pregam e desejam a democracia. Mas nenhum deles foi concebido há 6 meses, como o foi o Manifesto dos Mineiros. Eu devia, meu caro presidente Café, eu devia, meu caro amigo Otávio Lísio, eu devia, meu caro amigo Marcos Brafman, eu devia, meu caro amigo Epifânio, esta informação, esta prestação de contas a este conselho que cuida exatamente desta causa, a causa da constitucionalidade, a causa da legalidade, a causa da não anarquia. Portanto, eu agradeço a todos esta introdução, meu caro presidente Café. Muito obrigado, presidente Anchieta. Certamente nós todos aqui estávamos ávidos por ouvi-lo. Nós todos estamos vendo a movimentação ativa, positiva das Seminas nesse contexto, e era muito importante essa apresentação verbal, essa demonstração de uma luta aguerrida pela normalidade da nossa vida democrática, da nossa vida empresarial, é o que nós tanto queremos. Nós estamos vendo hoje, na República, um contingente de incendiários. Eu estou esperando a chegada dos bombeiros. Nós precisamos ter alguém de bom senso, alguém que não saia para o confronto, alguém que tenha a grandeza de colocar suas peças na sua casa do tabuleiro, para que o jogo continue. Essa mistura de autoridades não interessa à população brasileira, não interessa ao cidadão médio, não interessa ao empresário que quer apenas produzir. Esperamos mesmo que nós tenhamos aí, nos próximos dias, o vento do bom senso, o vento da organização democrática, e que a gente possa ter uma luz radiante ali perto. Não no fim do túnel, mas ali. Nós não podemos permitir que a balbúrdia se instale entre nós. Então, é muito importante ficarmos atentos, e a condução do meu amigo José Anchieta é motivo de orgulho para todos nós. Nós todos estamos orgulhosos desse destemor, dessa vibração que o Brasil precisa nesse momento. Eu passo a palavra ao vice-presidente Marcos Brafman, nosso colaborador, nosso orientador de primeira hora, aquele que põe ordem na casa e que organiza o funcionamento dos conselhos. Queria também aqui, junto aos nossos colegas, Marcos, novamente fazer meu agradecimento à sua paciência, à sua serenidade na condução dos trabalhos. Você é peça importantíssima na condução de tudo, e eu, em nome dos meus colegas aqui, rendo as homenagens à sua condução sempre serena. E passo a palavra a você, então. Bom Alô, dia. também meu nome. Muito obrigado. Muito bem, Otávio Lísio. Isso mesmo. Muito obrigado pela sua generosidade, pela sua gentileza, doutor João Café, Otávio Elísio. Quero inicialmente cumprimentar o nosso presidente José Anchieta, a quem eu sempre agradeço o incentivo e prestígio que traz aos conselhos empresariais, com sua presença e apoio constantes.
E nessa oportunidade, mais uma vez, parabenizar pela iniciativa do segundo Manifesto dos Mineiros, e, como eu tenho dito, presidente, fará história em nosso país, com certeza. Caro presidente João Café, agradeço mais uma vez suas palavras, mas agradeço muito a sua dedicação a esse importante conselho da nossa casa. Quero também cumprimentar o nosso presidente do Conselho de Turismo, o professor Otávio Elísio Alves de Brito, sempre presente também nas nossas reuniões. Meus pares aqui, vice-presidentes, o Hudson Navarro, Epifânio Camilo dos Santos. Enfim, cumprimento todos os conselheiros, convidados aqui presentes. A minha saudação, presidente João Café, que vai ser mais voltada realmente à pauta da reunião, vai ser rápida. Apenas para, mais uma vez, te parabenizar por essa iniciativa tão importante que está na pauta da nossa reunião, que é para orientar e apoiar os nossos associados nesse ambiente de negócios complexo, infelizmente ainda de grande insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica que reduz a eficiência, reduz a produtividade, a competitividade das empresas, além do impacto negativo no dia a dia do cidadão. Insegurança jurídica que também desestimula os investimentos e, via de consequência, prejudica a urgente geração de emprego e renda em nosso país. Então, orientação e apoio de qualidade podem fazer toda a diferença para a sobrevivência de uma empresa, especialmente a grande maioria dos nossos associados, que é formada por pequenas e médias empresas. Eu gostaria também de lembrar a importância da integração entre os nossos 18 conselhos empresariais, todos atuantes, liderados por pessoas de grande gabarito e qualidade, como aqui, exemplo, presentes, doutor João Café, professor Otávio Elísio, são presidentes de conselho que fazem um trabalho espetacular, importantíssimo, nesse momento, inclusive, que nós vivemos, como o João Café comentou, vem sendo importante a sua atuação dos conselhos nesse momento de pandemia. E eu acho que é muito importante essa integração, especialmente com esse conselho, que é transversal a todos os demais. E a realização de eventos conjuntos, eu quero aqui renovar o convite para a participação dos membros desse conselho nos demais conselhos. É fundamental para apoiarmos e identificarmos demandas jurídicas a serem tratadas aqui. A exemplo dessa pauta riquíssima que teremos na reunião de hoje, que foi formulada pelo presidente João Café. Então, presidente João Café, presidente Anchieta, eu encerro aqui agradecendo muito a presença, a participação de todos os conselheiros, esse trabalho importante, voluntário, que desenvolvem nas nossas seminas, na certeza de que teremos aqui uma ótima reunião. Então, muito obrigado, presidente João Café, e te devolvo a palavra. Muito obrigado, Marcos. Sua presença conosco é motivo de muita honra. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Meus amigos, meus colegas, eu estou muito feliz em ver todos aqui na tela. Cumprimento aqui a Cristina, Luciana Teniense, o Hélio Barbosa, Luiz Flávio, que deve estar lá em Miami, Juliana Cunha, que está sempre conosco aí com a mediação. Enfim, os não nominados aqui, estou vendo Antônio Marcos, o Jani Moreira, meus amigos Nilson Reis Júnior, Francisco Maia. Cumprimento a todos e peço desculpas àqueles não citados. Aqui tem o Geraldo, se eu não falo o nome dele aqui, que está com o nome de Flávia Kojima, mas eu sei que é o Geraldo, viu, gente? Muito obrigado pela presença, o Hudson Navarro também. Quero dizer para vocês que hoje eu convidei, em particular, alguns dos senhores para tecer algumas considerações e nos ajudar na apresentação dos temas. Eu convidei os nossos colegas Hélio Barbosa e Luciana Teniense para fazer uma rápida reflexão, presidente Anchieta, sobre uma legislação que foi promulgada agora em agosto e ela está passando meio despercebida. É uma lei 14.000, deixa eu ver aqui o número dela, é a lei 14.195, que é de 26 de agosto de 2021,
e ela é muito pretensiosa. Ela cuida, vendo pelos títulos dela, da facilitação para abertura de empresas, promovendo várias... Senhor presidente, pela ordem, Sim. apenas pela citação do nome da doutora Luciana Nepomuceno, um registro sensacional e bom para nós da Aceminas. Parabéns a Luciana. Há meia hora atrás, a Luciana foi designada, foi nomeada pelo ministro Barroso para integrar uma comissão de expoentes nacionais para acompanhar o processo eleitoral. Parabéns à doutora Luciana, portanto, parabéns ao Conselho Jurídico da Aceminas. Essa nomeação, que comunico aqui em primeiríssima hora, o ministro a assinou há 45 minutos atrás. Parabéns, Luciana, e muito obrigado por vir representar a Minas. Desculpa, presidente, não podia ter essa oportunidade. Motivo de alegria para todos nós. Luciana vai ter a palavra daqui a pouco, e nós aqui já estamos cumprimentando Luciana por essa distinta nomeação tão honrosa para Minas Gerais e você tão merecedora dessa indicação. Mas eu me referia, senhor presidente, à legislação que é recente, é de 26 de agosto, entra em vigor na data da sua publicação, que altera vários dispositivos da lei civil, da lei processual civil e várias leis extravagantes e trata-se de facilitação para abertura de empresas, com vários artigos, alterando vários dispositivos legais. No outro capítulo, fala da proteção de acionistas minoritários, fazendo várias alterações no Código Civil. Ela cuida da facilitação do comércio exterior, estabelecendo várias novas medidas. Ela fala do sistema integrado de recuperação de ativos. Ela também fala das cobranças realizadas por conselhos profissionais, e aí vai alterar o sistema da cobrança de OAB, de CRES, enfim, de todos esses conselhos profissionais, da profissão de tradutor e intérprete público, e também da obtenção de eletricidade. Olha só a loucura dessa lei. O que interessa agora, nesse ponto, da desburocratização empresarial e dos atos processuais e da prescrição intercorrente. Eu fiquei muito preocupado com essa legislação, deixa eu ver se tem mais outro assunto, da racionalização processual, da nota comercial, estabelecendo outras situações antes não previstas na lei e estabelece várias disposições gerais ao final. Essa legislação tão ampla cuida de um assunto que é muito caro a nós, operadores do direito. Acho que todos os assuntos são caros, mas aos processualistas, de modo geral, e aos empresários, porque ela altera o sistema de citação das empresas para os processos judiciais, admitindo, doravante, a citação pela via eletrônica e dispondo outros aspectos. Então, eu convidei o doutor Hélio Barbosa e a doutora Ateniense para fazer uma reflexão sobre esse específico aspecto da lei. Também convidei o doutor Dalmar Pimenta, nosso ex-presidente do Conselho, tributarista, que sempre nos ajuda em todos os viés municipais, estaduais e federais da legislação tributária, e também o doutor Joselder, para que ambos nos trouxessem aqui alguma notícia sobre a evolução da reforma tributária. O doutor Joselder, há pouco, justificou a sua ausência, porque perdeu o seu sogro nesse final de semana e está muito envolvido emocionalmente nessa questão e certamente não participará conosco. Acho que não. João. Eu dispensei, inclusive. Oi, pois não. João, eu gostaria, se fosse possível, aproveitando que o presidente está aí na linha, se pudéssemos convocar também o Matheus, que trabalha lá no JASA. Ele está aqui conosco na reunião? Não sei, eu não consegui falar com ele ainda, mas que ele está fazendo o trabalho de reforma tributária junto comigo lá na Aceminas. Tá. Você, Dalmar, pode passar aí em box
para a Juliane o telefone dele, para que ela tente fazer o contato para ele estar conosco aqui? Sim, passo. Ok, passa para ela, por gentileza. E também convidamos o doutor Alexandre Papini, que está nos ajudando na confecção da cartilha do não, uma cartilha que visa orientar o cidadão, orientar o burocrata lá do outro lado do balcão, sobre aquelas obrigações que são dispensáveis, que deverão ser dispensadas para a melhoria do fluxo do sistema empresarial, da operação empresarial. Então, são 3 assuntos, nós não temos muito tempo, então, para otimizar a nossa conversa, eu queria convidar a doutora Luciana Teniense para poder fazer um início de apresentação dessa novidade processual. Em seguida, o doutor Hélio Barbosa vai complementar, também dando apenas uma primeira impressão, um primeiro contato, para que a gente possa, então, depois evoluir nesse assunto. Muito obrigado. Passo a palavra para a doutora Luciana. Obrigada, presidente João Café, muito obrigada, doutora Anchieta. Realmente, a nossa colega Luciana Nepomuceno, colega minha de faculdade, merece todo o aplauso, merecido aplauso em relação ao coroamento, né, da sua carreira, a sua dedicação. Luciana realmente é brilhante e ela merece essa confirmação aí em Brasília do seu esforço. Quando o doutor Café, o nosso presidente, falou para eu, de forma rápida, falar sobre a citação eletrônica, temos a obrigação de fazer uma breve análise dessa lei 14.195, principalmente quando a gente começa a falar do artigo 247. O artigo 247, né, com essa reforma, determina a citação será feita por meio eletrônico ou correio, para qualquer comarca do país. Quando coloca S ou, parece, no primeiro momento, uma opção. Mas quando vamos ler de forma criteriosa o artigo 246, o artigo anterior, ele é claro ao informar, ao determinar, a citação será preferencialmente por meio eletrônico. De ver contrário àquela opção, o próprio artigo 246 nos remete que seria uma preferencialmente este meio eletrônico, no prazo de 2 dias contados da decisão para determinar por meio dos endereços eletrônicos indicados e citados no banco de dados do Poder Judiciário. Aí começa a nossa peregrinação. A dificuldade para nós, advogados, né, e representando os nossos clientes, como que vamos conseguir fazer essa citação. E quando determina preferencialmente por meio eletrônico, surge a nossa indagação. Como será feito este meio eletrônico? Como será feito? Como achar esse endereço eletrônico do réu? Aí nós temos que remeter um outro artigo, ao artigo 77, inciso 7, que determina informar que a obrigação da pessoa pública informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário. Neste momento, há uma dúvida, e eu tenho que remeter de novo ao artigo 246, aonde que vai ser esse cadastro? Aonde está registrado esse cadastro? Aí a gente vai ter que voltar novamente ao artigo 246, quando ele fala que a citação será preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de 2 dias, e depois, até por questão de tempo, eu vou passar para o senhor, por meio de endereços eletrônicos indicados pelo citando num banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. No primeiro momento, teve uma dúvida. Já tem esse regulamento?
esse regulamento já existe ou irá existir? Aí nós temos que ir, agora, nossos colegas, na resolução 234 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, que já determina quem defende essa posição, que já tem aí, já está regulamentado esse banco de dados nesta resolução 246, no artigo 2º, que institui a plataforma de comunicação e processuais do Poder Judiciário, no âmbito do Poder Judiciário para fins do artigo 246. Realmente, nós temos que movimentar e buscar, mas há uma dificuldade aí do poder, da pessoa jurídica, pública ou privada, desse cadastro. E há uma dúvida. E se não fizer esse cadastro? E se a pessoa não sabe dessa obrigatoriedade? Tem alguma sanção? Gostaria até do doutor Hélio aí, que se manifestou. Antes do CDC, né, antes dessa reforma, não teria. Há estudiosos que... Luciana, seu microfone foi desativado, por gentileza. Desculpa. Se menciona se aquela pessoa jurídica, né, pública ou privada, não fez o cadastro, não fez, desconhece da obrigatoriedade desse cadastro, terá alguma sanção? Aí que está o nosso perigo, porque antigamente não teria sanção. E agora, na nova reforma do 246, parágrafo 1º-C, olha o perigo. Considerando-se a tentatória à dignidade da justiça passível de multa de até 5% do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem a justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. Aí tem um perigo. E o que essa justa causa aí nos remete, de novo, a esse 246, que, infelizmente, nós não temos o tempo adequado, porque o 246, parágrafo 1º-A, fala ausência de confirmação em 3 dias. Então, quer dizer, a citação eletrônica, a parte contrária, ela tem que confirmar essa citação eletrônica no prazo de 3 dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, e implicará, assim, a realização da citação. E se não conseguir, como que vai ser? Aí nós temos que estudar esse entendimento, aí poderá ser pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou por edital. Entretanto, e eu gostaria de compartilhar essa indagação com os demais colegas, é o parágrafo 1º-B, que fala o seguinte: na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas do correio, oficial de justiça, por escrivão ou edital desse artigo, deverá apresentar justa causa para a ausência da confirmação eletrônica, do recebimento eletrônico. Como que seria, e eu indago aos colegas, como se faria essa justa causa para se isentar uma possível multa que ele poderia estar à mercê? Então, temos que estudar mais. A minha preocupação está nessa questão da multa, da obrigatoriedade, quer dizer, como que vai se converter para essas outras formas e como ele vai estar inserido a essa possível multa. E o prazo? E o prazo que esse é o temor de todos nós advogados. Com essas alterações, como que vai começar efetivamente o nosso prazo? Então, temos aqui de forma resumida, temos a petição inicial, concluso, né, citas, a secretaria vai ter 2 dias para citar de forma eletrônica, a parte contrária tem que dar essa ciência eletrônica num prazo de 3 dias,
para dar confirmação dessa citação eletrônica, e só depois de 5 dias úteis é que começa o prazo para contestar. Infelizmente, o presidente, eu extrapolei o prazo que o senhor me forneceu, mas o que me aflige é o seguinte: será que essas pessoas, essas empresas, principalmente de pequeno porte, elas têm conhecimento dessa obrigatoriedade? Será que não terá um prejuízo? Porque grande empresa, com certeza, os departamentos jurídicos já estão cientes, já, né, devidamente cadastrados. E a empresa de pequeno porte? Esta é a minha indagação, que eu remeto aos colegas. Obrigado, Como Luciana. essa empresa de pequeno porte não estará vulnerável a essas obrigações e, sobretudo, a sanção do parágrafo 1º, artigo 46C. Muito obrigada. Eu que agradeço, Luciana. Muito boa sua apresentação. Eu acho que confirma mais ainda a minha boa ideia de tê-la chamado para falar sobre isso. Eu acho que nós temos que suprir essa lacuna que você disse em relação a empresas de pequeno porte, cumprindo o nosso papel de associação e disseminar essas orientações para os nossos associados. A razão da gente trocar essas ideias sobre isso é exatamente chegar lá na ponta do nosso associado, principalmente o pequeno, para que ele se organize e possa bem se defender na justiça. A ideia é essa, que nós mesmos daqui saiamos com um entendimento que pode se tornar um pequeno artigo, uma pequena linha orientativa e que fique, então, nos anais da nossa associação para que o associado possa buscar essa fonte, tirar essa dúvida. Então, o objetivo é a gente crescer nesse entendimento. Professor Hélio Barbosa, também tem certeza, antes de ver o jogo, que eu acertei também em convidá-lo para secundar aqui as boas palavras da Luciana. Com a palavra, Hélio. Meu caro presidente Café, bom dia a todos. Como o nosso presidente Café disse para mim, olha, é uma coisa simples, é uma coisa breve, mas não fez comigo o que fez com a doutora Luciana, não deu prazo, eu vou fazer como um bom brasileiro, abusar dessa brevidade, né? Eu não posso também deixar de parabenizar a nossa querida Luciana, que o nosso eterno Aristóteles deve estar aplaudindo de lá essa sua recente nomeação. Parabéns, minha querida, parabéns. Foi muito merecido. Da mesma forma, esse manifesto dos mineiros, liderado aí pelo presidente Anchieta, merece aplauso e garra, né? A gente tem que vibrar. Obrigado, Geraldo, pelo aplauso aí. Vamos em frente. Mas essa lei ela é oriunda... Tudo começou com a história do Doing Business, que o Banco Mundial fez um relato anual, ele faz esse relato anual, e em 190 países, o Doing Business é a capacidade do país de realizar negócios, de abrir empresas, de desenvolver. E o Brasil estava em 126º lugar, alguma coisa tinha que ter sido feita. Primeira coisa que eles decidiram foi cometer uma inconstitucionalidade, porque o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, letra B, deixa muito claro que é inconstitucional manifestação por medida provisória de processo civil, entre outros. O Supremo já se manifestou contra isso já dá uma serenidade. Na DIN 5127, de 10/10/2015, o Supremo, sob a relatoria da ministra Rosa Weber, pacificou o assunto. Ela deixou bem claro, olha, para evitar maior insegurança jurídica, o que já aconteceu até hoje, 10/10/2015, vale. Daqui para frente é inconstitucional. Mas, claro, depende de indagação das partes dos órgãos competentes. Particularmente, Café, eu não imagino que o Supremo vá declarar essa inconstitucionalidade, eu acho até que não vai haver indagação contra isso. Mas eu tenho temores diferentes da doutora Luciana. Minha querida Luciana, meus amigos, o parágrafo 5º do 246, Luciana, acaba com o seu temor do pequeno e médio empresário, porque ele dá a saída na rede Sim.
ele só vai sofrer as sanções do parágrafo 1º se ele não tiver filiado à Rede Sim, que é a Rede Nacional de Simplificação do Registro e Localização de Empresas e Negócios. E todo mundo hoje tem que estar na Rede Sim, porque não tem jeito de andar. É igual a ter internet, ou tem, ou tem. Não há saída quanto a isso. Então, quanto a isso, você já joga um Rivotril fora, não se preocupe, porque a saída está aí, no parágrafo 5º. O que me preocupa mais, meus colegas café, é o artigo 231. O artigo 231 ele fala de prazo. O 77, Luciana, não tem saída, porque a citação eletrônica, brevemente voltando, a citação eletrônica ela já existia no Código de 2015 originalmente, só que, em vez de ser preferencialmente, ela era o inciso 5. E, à época, Luciana, em 2015, você vê que a manifestação do CNJ de 2016, o CNJ disse, não tem tempo para abrir esse cadastro. Você imagina, o Brasil tem 92 tribunais, você tem que se cadastrar em cada um deles? Daí a ideia de jogar no colo do CNJ essa obrigatoriedade. Mas para pequeno e médio empresário, que eu imagino que seja a maioria do nosso associado, o parágrafo 5º resolve. Ele é um suspiro para todos nós. Mas olha só, a questão de prazo, isso me aflige mais, Café, Luciana, meus amigos. Diz assim, salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo. Já existia na lei o inciso 5º, o dia útil seguinte à consulta do teor. E aí a lei introduziu o inciso 9º. Se vocês observarem, a lei traz o inciso 9º. Aí o inciso 9º diz que é o 5º dia útil. E aí? É o dia seguinte ou o 5º dia útil? Ninguém leu o artigo todo. Inventaram o 5º dia útil sem se preocupar que já existia há 6 anos o prazo que era o 1º dia útil. Essa é uma preocupação que eu acho que a gente tem que ficar atento. No mais, o que eu pude pesquisar, e agradecer, Café, esse convite, porque há meio século eu trabalho na área societária com um pezinho na área contratual e de recuperação. Então, você me botou para fazer o para casa. Muito obrigado diante dessa situação. Mas a ideia foi também a alegação da pandemia. Ninguém vai sair na rua para bater na porta dos outros e fazer citação. Daí esse incentivo e esse estímulo. E você veja que no artigo, no 1C, como você falou, a ideia, ato atentatório à justiça, no 236, era 2%, se você não comparecesse, por exemplo, a uma audiência de instrução. Agora é 5%. E essa justa causa, Luciana, o que eu pesquisei, e não foi pouco, Café, é para você não ter essa justa causa. É para você ser obrigado a se cadastrar. É para você não ter mais privacidade de jeito algum. Então, ou você é pequeno e médio e não tem saída, vai para a Rede Sim, ou se você quiser crescer, vai ter que se enquadrar na regra do jogo. Há processualistas, meus amigos, que deixam bem claro, diz assim, ótimo, veio isso, porque no Brasil só funciona desse jeito. Para minha surpresa absoluta. Não deveria ser desse jeito, mas quem sou eu? Eu sou advogado exatamente para não julgar ninguém, né? Deixa isso para o juiz. Então, brevemente, a minha preocupação maior é a questão do prazo, porque você pode correr um risco imenso de ter declarado aí a sua perda de prazo, a sua preclusão do direito, qual vai ser? O inciso 5 ou o inciso 9 do 231? Eu acho, meu caro presidente Café, que brevemente essas são as situações. Não acho que a gente vai achar justa causa, até porque, meus caros, quem vai decidir se a justa causa? Você vê que é muito objetivo, olha aqui. Luciana, você tem que, a intimação, você tem que indicar uma justa causa para a ausência da confirmação do recebimento. Quer dizer, ele joga para o devedor, para o réu, a obrigação de dizer lá, fui citado. Se você ficar espertinho e não falar isso, ele vai pelos outros meios. Mas quando você for citado e chegar nos autos, você tem que dizer, ó, a minha justa causa é
minha mãe morreu. Mas o juiz que vai decidir se isso é justa causa ou não. É muito arriscado a gente trilhar por esse cenário. Eu acho que a gente não tem saída. Então, as portas seriam micro e pequena, inconstitucionalidades, 3 Ave Maria e 3 Pai Nosso, meu caro presidente Café. Eu acho que brevemente é o que eu posso trazer aqui e responder ao que vocês se indagarem. Eu quero usar mais 1 minuto, que a nossa querida Luciana diz assim, não, e se eu não conhecer e não souber que eu tenho que está cadastrado lá no CNJ, no Cadastro Nacional? Eu digo que o seu cliente vai ter um enorme problema, porque o artigo 4 da Lei de Introdução do Código Civil deixa bem claro que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para descumpri-la. Daí nasceu a gente, o artigo 133 da Constituição. Aos advogados cabe a administração da justiça. Não sabe, contrata a doutora Luciana, a doutora Cristina, doutor Café, mas ele não vai poder alegar isso, não. Não tem jeito. É isso, Café. Obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Esse pontapé inicial de abordagem a essa lei foi espetacular. Eu acho que quem ainda não tinha tido contato com essa lei tem certeza que vai fazê-lo. Nós precisamos aprofundar na identificação dessas dúvidas de aplicação da lei, mas certamente isso vem, para mim, como uma continuidade daquela mensagem do dever de cooperação das partes para com a justiça. Exatamente. Isso não é uma mensagem solta, sem consequência. O dever de cooperação é a ordem do dia. A justiça não funciona se não houver cooperação até do réu devedor. E o réu devedor que não cooperar vai ser punido. Então, nós temos o dever de fazer com que o desconhecimento da lei não prejudique ninguém. Então, vamos divulgar isso, vamos discutir esse assunto, mas certamente isso veio para trazer efetividade à justiça. Não tem coisa que mais me constrange, como advogado, quando eu recebo a missão de mover a ação contra um réu que eu não consigo encontrar. Acho que isso é um desprestígio, é uma vergonha que eu tenho de tudo, do nosso sistema. Como é que um réu fica por aí, devedor, cheio de responsabilidades a cumprir, e a gente não consegue... Acabou agora. Agora acabou. Então, vamos olhar isso com um olhar positivo, porque nós queremos a efetivação da justiça. Né? Então, eu acho que isso vai ser realmente bastante bom. Mas a lei, essa lei 1495, precisa ser mais aprofundada nos outros aspectos. Ela trata uma outra definição da prescrição intercorrente, ela trata das microempresas, do direito dos minoritários, de uma série de coisas. Ao seu tempo, nós vamos voltar nessa lei. Preciso de voluntários, professores, do gabarito desses que acabaram de dizer, de nos falar, para que a gente possa amadurecer a compreensão dessa lei. Muito obrigado. Voltaremos a esse assunto. Esses apontamentos que vocês fizerem, se vocês puderem me encaminhar esses apontamentos, porque nós vamos tentar criar um texto para publicar isso para os associados, ok? Eu queria convidar agora, mudando um pouco de assunto, chamar o Alexandre Papini. Ele está aqui na tela, tá? Estou vendo aqui agora. Alexandre, bom dia. Bom dia a todos. Prazer tê-lo aqui conosco. Você que me recebeu no seu escritório na semana passada, escritório que eu já ocupei o mesmo endereço no passado, eu te confesso que fiquei muito emocionado de voltar a essas instalações. No tempo que eu participava, não era tão luxuoso, não era tão bonito, não era tão elegante, mas era o mesmo ambiente. Estive aí nesse endereço com o professor Antônio Marcos Nome, tivemos uma época aí muito frutífera, muito boa, muita saudade de ter trabalhado aí, e foi com muita emoção que eu entrei no seu escritório outro dia, não podia deixar de dizer isso. Mas o Alexandre, nós o convocamos, né, presidente Anchieta, a laço, para que ele coordenasse conosco a cartilha do não. A cartilha do não é uma ideia
espetacular, acho eu que foi do próprio presidente Anchieta, da gente investigar aquelas coisas que emperram o Brasil, que emperram a atividade empresarial, e demonstrar nessa cartilha aquilo que não é mais necessário, aquilo que não tem a menor significância e que tanto atrapalha o trabalho do empresário. Então, apenas para nos dizer assim, muito rapidamente, Alexandre, o nosso tempo é muito curto, mas só para dar uma ideia daquilo que é o seu propósito. Eu sei que nós precisamos de voluntários para essa causa sua. Qualquer dos colegas que, por favor, que quiser ajudar na elaboração dessa cartilha do não será muito bem-vindo. Mas eu queria passar, então, a palavra ao Alexandre, que está coordenando essa confecção da cartilha do não. Por favor, Alexandre. Café, primeiro agradecer a sua visita, né? Foi muito emocionante, né? A gente aqui, um papo agradável, e estou esperando em breve visitar seu escritório, né? Acho que depois dessa pandemia, o que a gente mais quer é voltar a encontrar presencialmente e ter oportunidade de conhecer aos que aqui não, né, nunca conversei. Será um prazer e uma honra, né? Café, quando eu trabalhei, tive a honra de trabalhar com meu mestre, doutor Anchieta, quem sempre reverencio, vou sempre reverenciar, né? Com quem tive a oportunidade de aprender o primeiro aprendizado, né? O aprendizado inicial da advocacia, e é o que me inspira mais do que nunca, né? Hoje, nessa dura missão da advocacia. Mas o doutor Anchieta falava para mim: Papini, não me volte sem essa liminar. E aí, dava aquele calafrio e a gente ia para a missão, né? E agora o doutor Anchieta me passa essa missão de não me volte sem o revogaço, não me volte sem a cartilha do não, com um prazo de 60 dias para estar atendendo, né? Então, até nessa nossa conversa, né, Café, eu acho que doutor Anchieta, né, presidente, e todos os demais, acho que a gente precisa de entender um pouco como que a gente estrutura essa história para a gente tirar um proveito de fato dessa ideia que é muito bacana, né? Que ela tem por premissa a lei de liberdade econômica, né? Cujo espírito é de desburocratizar, né? Sobretudo aí falando muito das pequenas empresas, das médias empresas, que estão aí nos vários setores da economia e que são empresas que estão abraçadas aí pelas Seminas, né? Eu acho que, então, nós temos essa obrigação, pelo menos é o intuito meu nas Seminas, de cada vez mais sermos voz ativas para essa turma, né? Muitas vezes, não sem um acompanhamento jurídico adequado, né? A gente sabe disso. Então, acho que a gente pode ser esse é um momento que, pelo menos, eu quero me posicionar, né? E alguns pensamentos, o doutor Anchieta disse que comecemos pelas situações federais, leis, né, resoluções que nós percebemos em cada setor, a gente fica mais sensível a perceber na área ambiental, na área societária, situações de entraves que travam as empresas no dia a dia, né, seja perante a junta comercial, seja perante os órgãos ambientais, por aí vai uma série de outras atividades e possibilidades, e tentarmos criar grupos de trabalho que identifiquemos que sejam grupos que ataquem, que atuem em cada uma dessas áreas, que a gente possa começar esse trabalho, né? E, então, a ideia é formarmos alguns grupos de trabalho que nós venhamos a entender que sejam interessantes e que, nesse grupo, possamos convidar técnicos que não estejam aqui ainda participando dos grupos, né? Mas técnicos, juiz, promotor, aproximar também do público, do órgão público, né? Fiscais, eu acho que é tentar criarmos mesas interessantes, a partir das quais nós vamos identificar para cada um desses grupos as situações que são mais assim absurdas no dia a dia, né? E a partir delas nós entendermos qual a melhor estruturação para tentarmos alcançar um desiderato, né? Alcançarmos um fim que acabe com essa burocracia, né?
E aí pode ser que seja uma atuação junto ao órgão para tentar mudar uma resolução, uma portaria, pode ser que seja uma aproximação junto ao executivo, ao legislativo, enfim. Eu tenho aqui, junto com esse grupo que foi criado, já os advogados, o doutor Geraldo Luiz, né? Doutor Matheus Nicásio, doutora Ana Carolina, o doutor Dalmar, o doutor Túlio, o doutor Janir, o doutor Ismail, e fica aqui o convite para todos os demais que se interessem, para nós, não adianta também nós não nos reunirmos, né? Acho que nós temos que partir de um primeiro alinhamento, a minha ideia, já a partir de semana que vem, formar um grupo de WhatsApp, como todos que se interessem, que se envolvam nesse projeto, para ver, primeiramente, se o que eu estou falando tem algum sentido e ouvir outras ideias, a partir das quais a gente formar grupos de trabalho e reunião atrás de reunião, até daqui 60 dias eu prestar contas ao meu mestre, não sei em que ponto estará, espero que já estejamos adiantados para ter pelo menos uma cartilha preliminar, mas, enfim, a ideia é essa. Café, não sei se foi claro, mas gostaria, então, de já estar montando esse grupo inicial, nem que seja para o WhatsApp, para uma facilitação de agenda, funciona muito para mim, pelo menos, né? Ter um agendamento, e já adianto que seria partindo por aí. Uma reunião preliminar, com todos que a gente possa, que também comprem essa ideia, e aí, nessa reunião, a gente já procura dar os próximos passos, e da minha parte, como coordenador, o que eu vou fazer é dar os próximos passos. É fazer pauta, buscar as ações que têm que ser feitas, e por aí nós vamos até tentar chegar a uma situação definitiva. Ainda que a situação definitiva seja uma estruturação de uma coisa que vai ser perene. Muito obrigado, um prazer e uma honra estar aqui. Eu que agradeço, Alexandre. A sua participação aí vai ser muito importante. Eu acho que é inteligente a abordagem da legislação federal, em primeiro lugar, que ela vai servir de espelho para a gente aplicar também para a legislação estadual e até municipal. De qualquer forma, esse grupo de trabalho que já existe é super qualificado, acho que daí vai sair um resultado muito bom para todos nós. Muito obrigado. Antes de passar, então, para falar com o Dalmar, eu não sei se ele conseguiu chamar o nosso colega para participar, mas antes de passar, eu vejo aqui na lei já falada, Lei 14.195, que ela dispõe sobre a facilitação para a abertura de empresas, sob a proteção de acionistas minoritários e sob a facilitação do comércio exterior sob o Sistema Integrado de Recuperação de Ativos. São 3 temas ligados diretamente ao direito societário, principalmente no que tange a abertura de novas empresas e sob a proteção do acionista minoritário. Então, assim, sem pré-convite, aqui de inopino, eu queria convidar o doutor Geraldo e o doutor Jair Moreira, para ver se vocês, se fica confortável para vocês, nos trazer, numa próxima reunião, algumas considerações sobre esses aspectos que eu falei de alteração legislativa que essa Lei 14.195 está nos trazendo. É só a título informativo, não peço a vocês nada, embora seja difícil, falando de vocês, que não seja nada muito profundo, mas nem peço que seja. Eu quero só uma reflexão informativa, porque eu acho que legislação que vem facilitar a abertura de empresas interessa a associação comercial. Legislação que vem falar sobre proteção de acionista minoritário, essas alterações interessam aos associados da associação comercial. E facilitação do comércio exterior sobre o Sistema Integrado de Recuperação de Ativos, isso interessa também ao associado. Então, são 3 aspectos dessa lei, que é tão ampla, que eu gostaria de convidar os senhores para fazer numa próxima reunião, trazer para nós alguma reflexão. O silêncio é uma aceitação? Ao meu convite? Convite aceito, presidente. Muito bem, muito obrigado, Jani. Vai ser um prazer ter o brilho da sua inteligência conosco aqui. O Geraldão está lá, firme, está ótimo, Geraldo. Então,
numa próxima reunião, nós vamos pautar esse assunto. Juliane, por favor, registre esse convite para que isso não fique perdido, por favor. Minha memória não pode me trair, viu? Então, eu convido agora o Dalmar, ele vai trazer para nós, também com pretensão apenas informativa, mas para nos posicionar um pouco como é que anda aí a evolução ou a involução da reforma tributária. Presidente Café? Sim. Eu tenho um compromisso às 13 horas, inadiável. Eu quero pedir sua licença e vênia para eu poder me retirar dessa reunião que me traz muitas saudades também. Tá certo. Fique à vontade para se retirar. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todos. Prazer revê-los, viu? Luciana, mais uma vez, parabéns, viu? Marcos, um abraço. Dalmar, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, não, boa tarde, né, presidente? O doutor Matheus de Castro já está na sala, tá? Boa tarde a todos. Muito obrigado, Matheus, pela sua presença. Tiramos você dos seus afazeres aí agora, sem pré-aviso, e muito obrigado pela sua presença conosco, viu? Obrigado, presidente. Foi uma convocação, estou sempre à disposição. Obrigado. Beleza. O Café, falando aí sobre reforma tributária, eu acho que com essas... eu não sei nem se essas confusões que estão acontecendo no Brasil, eu acho agora que reforma tributária, a verdadeira reforma tributária no Brasil, isso, para esse ano, já podemos esquecer, o governo já está fazendo isso aí, talvez por movimentos, o Centrão está empurrando, quer dizer, agora, conseguiram lá, sim, nesse viés aí de confusão, fala daqui, briga dali, confessa daqui, a Câmara aproveitou e, numa chamada de última hora lá do presidente, o Lira, conseguiram aprovar o PL 2337 de 21, né? Que, segundo o governo, é a segunda parte da reforma tributária, que trata de algumas modificações na legislação do imposto de renda. Então, foi o que aconteceu. Agora, diferentemente do governo federal, a Seminas não parou, não, tá? Foi criado o grupo que vai trabalhar na reforma tributária, já estamos trabalhando nela, o Matheus aí e eu estamos fazendo a compilação dos projetos de lei que existem sobre a reforma tributária e para que a Seminas, juntamente com aquela grande comissão de reforma criada pelo presidente Anchieta, sob a presidência honorária da professora Isabel, possa apresentar, sim, um projeto de reforma tributária, mas um projeto de reforma tributária, não é projeto de remendo de imposto, não, projeto de reforma tributária, entendeu? Então, já tivemos algumas reuniões, inclusive com a participação do professor Paulo Rabelo de Castro, do presidente Anchieta, com a equipe, e eu, nesse ponto aí, eu gostaria até que o doutor Matheus de Castro nos desse aí uma explanação sobre esse assunto. Mas, em termos de reforma tributária no Brasil, eu acho que para esse ano, nós podemos esquecer. E ano que vem, pior ainda, porque ano de eleição não vai sair mesmo. Eu acho, Dalmar, tá me Fala, escutando? Geraldo, estou te escutando. Rapidinho. Vamos lá, pode falar. Eu adiro integralmente ao que você falou. Primeiro, isso não é reforma tributária, né? Isso é um remendo tributário mal feito e mal enjambrado. Correto? A ideia, parece que tivemos uma ideia, quando da fala do Paulo Rabelo, né? Foi Paulo Rabelo, aí, é de cada entidade apresentar ideias
de como seria a reforma tributária. Ou seja, a Seminas apresenta dela, a FIENG e outras entidades apresentam e faz uma unificação e tirar o que é melhor para fazer uma verdadeira reforma tributária. Porque isso que está aí, e eu falo isso debaixo de uma experiência de 50 anos, isso aí é um remendo dos piores que eu já vi. Dos piores que eu já vi. Queira ou não, 172, que é o Código Tributário Nacional, iniciou uma reforma, bem ou mal, e nunca teve um dispositivo julgado inconstitucional, chegou até aqui. Muito bem. Essa é a ideia que eu tenho. Então, eu acho que nós temos que caminhar nesse sentido. Concordo com você. Esse ano não tem reforma tributária. E vou mais além. Antes da reforma tributária, nós temos que ter uma reforma administrativa. O país não aguenta mais ter reforma tributária para aumentar a carga indecente do empresário para sustentar aquela casta, aquela gastança de dinheiro de Brasil. Não temos mais. É isso mesmo. A gente tem que colocar um basta. E, nesse sentido, parece que é o que a FIENG, através do nosso presidente, através do Paulo, que esteve aí, nós temos que caminhar nesse sentido. Agora, a reforma tributária, para você não esqueça. E o ano que vem também eu tenho minhas dúvidas, porque é ano eleitoral. Desculpa a minha intervenção aí, mas eu, sinceramente, não vejo uma coisa sustentável. O que eu vejo é aumento de arrecadação para sustentar a máquina pública. Então, nós temos que começar com a reforma administrativa. Basta saber quanto custa um deputado federal para nós por ano. Quanto custa um deputado federal por ano? Faça essa conta aí. Então, vamos chegar à conclusão que temos que começar com a reforma administrativa. É isso aí. Ok, Jair, concordo com o que você disse. Então, presidente Café, eu gostaria de convidar aí o Matheus de Castro, que participou presencialmente dessa reunião aí com o doutor Paulo Rabelo, para dar um feedback para todo mundo de como está o andamento da proposta de reforma tributária dentro da ACEMINAS. Dalmar, obrigado pelas palavras. Assino embaixo tudo que você já colocou. Bom, a gente começou fazendo um trabalho a pedido do presidente, doutor Anchieta, de compilar o que seriam as reformas tributárias propostas aí nos últimos 10, 15 anos. E a gente encontrou mais de 200 propostas individuais, esses retalhos que a gente sabe que acontece, que é uma alteração de alíquota, uma alteração de um tributo específico, uma base de cálculo, nada muito amplo, nada que possa ser caracterizado como uma reforma, que é o que o Brasil precisa. E aí, analisando reforma, a gente tem, no máximo, 5 reformas nesses últimos 20 anos, algumas já, inclusive, ultrapassadas, porque o Brasil, a gente sabe, a cada dia se edita uma lei nova, alterando todo esse arcabouço tributário que a gente está inserido. Então, a proposta que a gente vai seguir, já estamos trabalhando, é de pegar essas últimas 2 propostas mais amplas, que aqui está na Câmara, a 110, né, e a do Senado, a 45, ao contrário, e pegar a proposta do professor Paulo Rabelo, que é uma proposta que já fez uma análise do que seria positivo, o que seria negativo nessas duas propostas que estão tramitando, e ver o que nelas se pode aproveitar, o que nelas é benéfico para a alteração da nossa legislação tributária. E nisso, quando a gente tiver compilar essas 3 propostas e conseguir extrair o melhor delas, a gente vai apresentar para o nosso grupo de reforma tributária, que tem vários colegas especialistas, né, que é capitaneado, inclusive, pela professora Isabel, e aí a gente realmente trabalhar aí a 4, 8, 10 mãos e construir uma reforma tributária que vai ser aquela a ser apresentada pela Seminas.
Então, essa é a proposta. A gente já, eu e o Dalmar já estamos trabalhando aí para tentar extrair o que tem de melhor nessas 3 propostas, e quando a gente finalizar, vamos submeter para o grupo, e aí sim a gente vai ter uma reforma que será aí, assinada pela Seminas. Eu tenho certeza que será levada adiante, e acredito que não esse ano também, mas quem sabe para os candidatos no ano que vem a gente possa aí fornecer para alguém que vá se candidatar e que possa, nos próximos 4 anos de mandato, poder propor e aprovar isso aí, para a gente tentar melhorar um pouco o ambiente tributário do país. É isso. Obrigado. Em complemento. Obrigado, Matheus. Muito obrigado, Matheus. Matheus, Dalmar, Geraldo. Obrigado. Muito obrigado pelas considerações de todos. Eu que não sou propriamente tributarista. João, sim. Só um minutinho, só complementando a fala do colega aí, é reforma tributária que nós queremos, que o país precisa. Não é reforma tributária que vem pronta do governo para nós. Temos que inverter. A reforma tributária que o país precisa é essa aqui, A, B, C e D. E não que vocês mandam pronto para cá. É a minha opinião. Geraldo, fique certo que a Seminas vai apresentar, o grupo de trabalho da Seminas vai apresentar um projeto de reforma tributária do naipe do segundo Manifesto dos Mineiros. Fique certo disso. Que maravilha, tenho certeza. Parabéns. Muito bem. Eu queria só fazer uma consideração a você, Dalmar, ao Matheus e ao próprio Geraldo. Me preocupa muito que haja tantas entidades com avaliações, com proposições de reforma, avaliando aspectos propositivos da nova proposta. E me preocupa não ter, se é que não tem, uma análise crítica do que já está posto. Ou seja, me preocupo mais com as aberrações que possam vir do que aquilo que se tentou e não conseguiu. Ou seja, a análise crítica, pontual, para afastar as aberrações, afastar as iniquidades e os desequilíbrios. Porque uma reforma tributária, não tem dúvida, como diz o professor Sacha, numa determinada ocasião, ou no autoritarismo, ou não acontece, porque é uma colcha que tem que cobrir aqui, o pé fica descoberto, cobre o pé, descobre a parte de cima, cada qual puxa a colcha para o seu lado e nunca vai satisfazer ninguém. Mas se ela tem que ser feita, a minha preocupação é que haja uma aberração, porque ninguém olhou um aspecto que gera uma distorção. Então, eu tenho preocupação com as aberrações. Sim. João, exatamente isso. A determinação do presidente Anchieta, exatamente, é nesse sentido, de fazermos, até vou editá-lo aqui, fazer uma compilação do que existe em termos de reforma tributária com o que a Seminas vai querer hoje. Quer dizer, uma reforma tributária verdadeira, sem essas aberrações, sem esses pedidos que não existem, que são coisas para inglês ver. Nós vamos fazer um negócio real, positivo, entendeu? Então, a determinação dele é nesse sentido, e vocês vão ver que, de fato, vai sair um projeto de reforma tributária da Seminas digno de ser aprovado no Congresso. Ótimo. Muito bem. Muito obrigado. Isso é sempre bom a gente tratar desse assunto. Eu queria, por fim, aproveitar a presença da Juliana, a presença do Hudson aqui conosco, para dizer que estamos em vias de obter do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a tão esperada parceria para que a gente possa receber e atuar também na mediação que advém de processos judiciais. Mas não é só esse viés da parceria. Nós estamos imbuídos também naquele
programa Destrava Minas, que foi idealizado recentemente, visando dar vazão a processos que estão paralisando obras públicas. Eu acho que a Seminas pode contribuir na indicação dessa ou daquela obra parada, enfim, funcionar também de uma maneira cooperativa nesse projeto. E um outro viés que nós nos dispusemos a fazer, me parece que o próprio tribunal já resolveu, que era cooperar materialmente na virtualização dos processos, dando ao tribunal, através dos nossos empresários, meios físicos e humanos para transporte de processo, para direção desses veículos, para o carregamento de processo, enfim, meios materiais, meios palpáveis mesmo, para ajudar o tribunal nisso. Mas me parece que o tribunal já desafogou o congestionamento de processos que tinham e a versão eletrônica dos processos parece que já andou bem. Juliana, você outro dia fez conosco, fez um comentário sobre o convênio, quer acrescentar alguma coisa sobre esse convênio do tribunal com câmaras, no sentido de viabilização da mediação? Não fui eu, não, doutor João Café. Desculpa. Outra pessoa. Então, desculpa. Foi a outra Juliana e eu... Deixa eu só desligar meu telefone um minuto. Me desculpe, eu te confundi com a outra Juliana, me perdoe, mas tem um convênio a ser firmado, nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Existe um outro projeto, junto ao TJ, que é uma sacada do presidente Anchieta, mais uma bela sacada do empresário sem protesto, de nós incluirmos um hiato entre o pedido de protesto e o protesto e dar uma chance, através, talvez, da nossa associação, para que o empresário possa mediar com o seu devedor ou com o credor aquela dívida espelhada naquele título de crédito antes do protesto. Que depois do protesto, ele já irradia lá seus efeitos negativos e é um momento ainda, se não tiver prescrição à vista, que é do interesse do credor e é do interesse do devedor resolver sem o protesto. O empresário sem protesto é o empresário sem crédito, é o empresário sem negócios, é o empresário impedido de empresariar. Então, a sacada, presidente Anchieta, é formidável. Espero que o Tribunal de Justiça, através do seu corregedor, se sensibilize com a importância de um projeto desse e que a gente possa trabalhar juntos para que ele se realize. Nós teremos a resistência, eu já consigo antever, dos titulares dos cartórios de protesto, que vão pensar no primeiro momento que vão perder o pão nosso de cada dia, ou uma parte do pão nosso de cada dia. Mas não, nós queremos fazer com que não haja perda de nenhuma natureza e que haja apenas um hiato entre a solicitação de protesto e um tempo, vamos dizer, 10 dias, 20 dias, para que a Seminas possa mediar esse encontro devedor e credor, se der acordo muito bem, se não, volta e entra na normalidade do protesto. É um hiato que a gente idealizou, eu comprei na mesma hora a ideia do presidente, espero estar traduzindo adequadamente o que seria a ideia dele. É isso mesmo, presidente? Ótimo. Muito bem. João, só uma observação, por favor, João. Sim, Hudson. Essa mediação, ela prevista no convênio, ela seria também a pré-processual e a processual? Seria do bojo dos processos em andamento, seriam tirados para uma mediação, ou ir também, né? A questão pré-processual, antes do processo entrar em curso, seria submetida à mediação. Eu acho que seria, Hudson, nos processos depois de distribuídos. Sim. Não sei se antes da citação, talvez o que possa acontecer antes
de fechar a relação processual formal, possa haver uma tentativa pré-processual, mas com o processo já distribuído, com o processo com número. A Câmara ela teria uma sinergia com o tribunal de tal modo que, assim como nós vemos o processo eletrônico, nós também veríamos que há um número de processo entregue para mediação, vai aparecer uma mensagem de mediação, talvez com exclusão do nome das partes, para preservar o sigilo, mas ele já teria um número, teria um acompanhamento eletrônico, assim como a gente já vê no processo judicial. Seria processual mesmo. É processual mesmo, mas sem juiz. Sim. Com a presença, então, dos mediadores que fariam essa interface e apresentariam um relatório à Justiça. Relatório 1. Foi possível a mediação nos termos do acordo abaixo, anexo. Ou então, não foi possível a reunião, a mediação, depois de 2 ou 3 ou tantos encontros, não se chegou a uma mediação. Então, sem outras considerações... Relatório de êxito ou não êxito, né? Êxito ou não êxito. Aí volta e entra no curso normal das coisas. Doutor João, Sim, Cristina. eu só queria dar uma opinião, que eu, na minha opinião, falar a verdade, pelas nossas experiências forenses, eu acho que talvez essa mediação poderia se dar já depois da relação processual confirmada, ou seja, com a citação do réu. Porque a partir do momento em que, mesmo que o prazo esteja dilatado ou suspenso para eventual contestação, oposição, ou o que seja, o fato é que, a partir do momento em que há uma relação processual já firmada com a suspensão do processo, normalmente não há aquela possibilidade de alguma das partes não estar presente ou se ocultar de uma citação ou alguma coisa, na medida em que a intenção das partes é, de fato, compor e, de fato, resolver o objetivo que é o pagamento ou, enfim, a solução da pendência financeira ali. Então, eu só acho que talvez uma questão, esse ato, antes do protesto, efetivamente falando, poderia dar ensejo a alguma artimanha que, infelizmente, acontece nesse meio forense de se ocultar em alguma execução que ainda seria proposta, ainda seria citado. Uma opinião forense, de prática forense. Ok, eu só quero dividir dois aspectos. Eu acho que você tem toda a razão no que diz respeito àquele que já é o processo. Com relação ao protesto, se não houver prescrição à prova ali, já queimando a prescrição, então seria o contato do mediador com o devedor antes do protesto. Porque se o devedor não quiser ser abordado por isso, tem um tempo para isso acontecer, volta para o normal e ele vai ser protestado. Então, esse ato, eu acho que tem que ser antes do protesto, porque depois que o empresário já foi protestado, é outra instância. Agora, no judicial... E, na verdade, ele tem um prazo, né? Ele tem um prazo até de 3 dias para se manifestar, e seria exatamente essa intervenção da semana neste momento. Isso, exatamente. E já no processual, aí eu acho que você tem razão. Depois de feita a citação, já consolidada a relação processual, o prazo de contestação ficaria suspenso pelo tempo adequado para uma tentativa de mediação. Isso também orienta bem a profissão do advogado, porque será necessária a presença do advogado. Acho que nós temos que pugnar, embora a lei não diga, mas nessa fase que as partes venham acompanhadas dos seus advogados, porque há onde celebrar um instrumento que é jurídico, tem consequências jurídicas. Não é o advogado para o confronto, para o debate aguerrido. Não, é para bem orientar o cliente que ele pode dar isso em pagamento, que não atinge a ameação da esposa, que ele pode dar esse imóvel em locação sem autógrafo uxória ou com autógrafo uxória, enfim, vários aspectos das transações que nós temos o dever de orientar. O tribunal, meus colegas, eu sinto que ele está muito sensível a essas iniciativas colaborativas. E nós temos um papel para preencher, um espaço para preencher nessa cooperação com a realização da justiça. Acredito mesmo que, se não é fácil, não é fácil. Rápido também não será rápido,
mas esse papel será cada vez mais nosso na realização da justiça. Acho, sim, que o empresário organizado, como é o caso da Seminas, tem um papel relevantíssimo nessa construção da justiça. Eu esgotei, muito feliz, a pauta que idealizei. Acho que nós tratamos com muita profundidade todos os assuntos, demoramos muito mais do que eu imaginava, peço perdão por isso, mas, antes de encerrar, abro a palavra para quem quiser fazer uso dela. Está franca a palavra. Eu queria fazer um relato, um breve relato aqui, primeiro para agradecer a primeira oportunidade que eu estou aqui. Recentemente ingressa, né, na Seminas, com muita satisfação, vejo pessoas amigas aqui, claro, no nosso mestre, acima de tudo, o doutor presidente José Anchieta. Você, João Café, é um grande amigo também, que vejo com muita felicidade aqui, podemos encontrar. Epifânio, que eu conheço também de outras lidas também, prazer em revê-lo aqui, e colegas de profissão, agradeço muito, porque, antes de tudo, eu acho que aqui eu seria uma mera aluna, aprendendo com os meus professores aqui presentes, não obstante as algumas décadas ainda que já nas costas. Agradeço a todos, viu? Muito obrigada por receberem também e pelos ensinamentos que compartilharemos. Nós aqui agradecemos a sua presença conosco. O nosso conselho fica muito mais forte, viu? Com você conosco, que vai ser muito bom a gente bater essa bola, ter essa conversa leve e responsável, né, nos assuntos que nos são entregues. Muito obrigado pela sua presença e é de todos, né? Prazer mesmo rever a todos aqui. Presidente Anchieta. Muito boa reunião. Meu caro presidente Café, agradecendo a todos que fizeram uso da palavra, que aqui estiveram presentes, a Luciana Teniense, claro que eu não a confundiria com Luciana Nepomuceno, duas amigas, e fui amigo de dois grandes pais, imagina, né? Agradeço, já não está mais na sala, o Hélio Barbosa. Com relação à palavra de Cristina Pellegrini, eu sugiro, presidente Café, que se mande retirar da ata a declaração dela de que tem várias décadas de profissão, para que ela não seja punida por declaração falsa. E veja a grandeza da nossa reunião de temas e, portanto, a grandeza do Conselho de Assuntos Jurídicos, a cujo conselho pertence desde a década de 70, viu, Maria Cristina Pellegrino? Na verdade, olha o bom caminhar das coisas. Há um projeto nacional de reforma tributária, e o Matheus não teve tempo de explicar, mas o Dalmar sabe como é que a coisa aconteceu. A primeira ideia, a ideia original, era, assim, de fazer a superposição de tudo que já se propôs no Congresso Nacional a título de reforma tributária, reforma que o Brasil nunca fez. O Matheus voltou na minha sala e falou: chefe, impossível. Eu falei: bom, você achou o quê? Umas 18? Ele falou: não, 270. Realmente era impossível. O Brasil nunca fez uma reforma tributária. Mas, do que todos disseram, aí o Geraldo e o Dalmar parece que disseram exatamente a mesma coisa, nós ganhamos tempo. Por que é que nós ganhamos tempo? Porque Brasília não conseguiu mandar uma reforma tributária que minimamente pudesse adotar esse apelido e, portanto, o governo, que termina em dezembro do ano que vem, sequer tempo tem para, de fato, uma elaboração de um projeto vigoroso. A nossa pretensão não é de inventar a roda. Paulo Rabelo, que todos conhecem, foi, nas últimas eleições, inclusive candidato à presidência da República, lá no primeiro turno. Ele já nos forneceu elementos, através da turma da economia e da contabilidade que participa do projeto, e nós vamos, sim, como bem disseram o Dalmar, Geraldo, o Matheus de Castro, pegar os últimos significativos projetos, fazer deles a superposição, porque a Seminas pretende apresentar um trabalho definitivo, mostrando, olhe as coisas boas dos projetos que não caminharam. Revelo que almocei no 6 de setembro, portanto, anteontem, com o senador Anastasia, e já conversamos a esse respeito. Ele também entende que realmente não há ambiente para votar projetos desta magnitude. Nem existem projetos desta magnitude. No que toca ao projeto Cartilha do Não,
uma homenagem ao governo de Minas. O governo Zema criou o Revogaço, mas mineiramente, essa coisa muito nossa, esse defeito nosso, o Revogaço ficou mineiro, ficou pequeno e sequer foi razoavelmente levado ao público empresário. Portanto, o projeto Cartilha do Não, ele é maior, ele é também em instância federal, estadual e municipal, sempre tomando como paradigma o município de Belo Horizonte, para mostrarmos aos empresários, com as várias renovações da lei, com as várias portarias que já foram editadas, com a lei de liberdade econômica, e se fala tão pouco dela, o empresário tem que saber os facilitadores que o sistema, o ordenamento, nesse momento, está à sua disposição. Tudo em função de duas grandes realidades. No dia 3 e dia 4 de fevereiro, reservado já está o Palácio das Artes, o senhor, o governador do Estado, já foi convidado, nós pretendemos fazer uma grande celebração para 1.500, 2.000 pessoas, que será a celebração do término da Terceira Guerra, se Deus quiser, a vitória do empresário, do empresariado sobrevivente em relação a esta pandemia que tanto mal nos causou à saúde e à condução política do Brasil. E, dentro de tudo isso, o grande projeto do nosso mandato, que é oferecer ao Brasil o exemplo de uma cidade metropolitana, o grande projeto que, de fato, é congregador de tudo isso que aqui se falou e que aqui se tem falado e feito também nos outros 17 conselhos, 18 que são, mais 10 grupos de trabalho, nós queremos oferecer, urbi et orbis, um grande projeto, Belo Horizonte, cidade metropolitana, metrópole viva e humanizada. Cada reunião que nós fazemos é um passinho mais que se dá em relação e em torno deste grande projeto que, se Deus quiser, não só ficará pronto no seu tempo, como será exportado para todas as metrópoles brasileiras. É assim, meu caro João Café, declino aqui Hudson Navarro, vice-presidente, cujo nome não havia eu ainda citado, e, como sempre, o agradecimento ao belíssimo trabalho feito pelo Marcos Brafman, também vice-presidente, na condução dos conselhos. É tudo isto e muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. E teremos próxima reunião em breve. Um abraço. Um abraço, obrigado. Reunião, muito bom. Um abraço a todos. Um abraço, boa tarde a todos. Um abraço. Um abraço, boa tarde. Um abraço, geral. Boa tarde, Um abraço. muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.